Bom dia. Bom dia para quem acorda cedo. Bom, o pessoal vai entrando. Enquanto isso, eu gostaria de dizer o seguinte, principalmente para pais que estão sem ver os seus filhos, pais que querem ser pais. Tem pai que não quer ser pai, mas os que eu conheço, eles querem ser pais. Para estas pessoas, para estes pais, eu tenho que lembrar que essa luta contra a alienação parental, contra situações de divórcio que são situações injustas, essa luta é espiritual, tem o seu componente espiritual. E é difícil passar por isso sem crer em algo maior que esteja zelando para que tudo dê certo, para que no final as coisas se ajeitem, as coisas fiquem todas nos seus devidos lugares. Para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho da Bíblia que fala sobre pai e filho e a confiança em Deus. É Gênesis 22. Começa assim. Depois disso, Deus provou Arão. Perdão. Depois disso, Deus provou Abrão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto, sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento. Tomou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho, Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E quando os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai. Que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres,
entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou este lugar de Yahvé-Iré, de onde se diz até hoje, sobre o monte de Yahvé-Iré. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua prosperidade como as estrelas do céu e como areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Essa leitura, ela fala sobre uma aprovação de Abraão. Era ele colocando Deus acima até do seu próprio filho, o seu filho mais amado, seu único filho. Quando a gente confia que a situação vai ter o melhor desfecho, a gente não tem dúvida. Porque a gente olhando o que está escrito nessa passagem, a gente percebe que Abraão fala para os seus servos: eu vou ali com o menino e nós voltaremos. Ele tinha certeza que ele ia voltar com o filho dele. Mas se o anjo não mandasse ele parar, ele teria feito o que mandaram. Mas por que ele teria feito o que mandaram? Eu entendo que ele teria feito o que mandaram porque ele acreditava que até mesmo se fosse necessário, Deus ressuscitaria o filho dele. Eu trabalho com divórcio, com alienação parental, com situações bem deprimentes. Questões emocionais dos clientes sempre estão à flor da pele. E os clientes têm que entender esse componente espiritual da situação. Confiar no desfecho da situação. Não é confiar na justiça, no poder judiciário. Esse aí está mal falado ultimamente. É confiar no desfecho que Deus preparou para a situação. Porque quem faz alienação parental, infelizmente, geralmente é uma mulher, ela é humana. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é melhor a gente ter uma atitude reta para que sempre aconteçam coisas boas. Essa confiança em Deus é necessária num processo judicial. Porque até mesmo perdendo você pode ganhar. Processo de guarda, principalmente, você perde hoje. Porque falsas acusações e situações que você não conseguiu provar que são verdades. Mas amanhã você pode entrar com um processo a respeito de uma outra situação que ocorreu novamente. No dia seguinte da sentença, você já pode entrar com outro processo. Você não sabe o que pode acontecer. Seu filho pode querer morar com você, por exemplo, como foi o meu caso. A gente tem que confiar no resultado que Deus preparou para a gente. Não no resultado da sentença que a estagiária do juiz ou da juíza vai fazer para que o juiz assine. Mas no resultado que Deus preparou. E outra, problemas são feitos para nos lapidar, para nos depurar. O aço é derretido para que ele seja depurado, para que as impurezas sejam eliminadas. Quando você passa por um problema, é uma lapidação, você tem que
refletir a respeito da situação, o que de bom esse problema está te avisando para você em sua vida. Hoje eu me sustento através de informações e conhecimentos que eu adquiri há muitas lágrimas, há muita depressão e há muitas quase desistências a respeito de ter o meu filho comigo. Hoje ele mora comigo, mas até os 4 anos eu não tive acesso a ele. A confiança em Deus é muito necessária num processo judicial. Eu não planejei essa live. Eu cheguei de viagem meia-noite, meia-noite e meia. Fui estudar um pouquinho, porque eu não consigo dormir sem dar uma estudada a respeito de questões técnicas, sites, editar conteúdo. E acabou por fim que eu tive acesso a essa passagem bíblica que eu acabei de ler. E eu falei, eu não posso dormir sem falar isso para as pessoas que precisam ouvir. É importante confiar em Deus. Isso que eu gostaria de falar para vocês. Como a gente está falando de Deus, eu gostaria de encerrar com uma oração que eu gosto muito. Carrego comigo todo santo dia. Em latim. Porque latim é uma língua muito antiga. E já foi muito feita essa oração em latim, milhares de vezes mais do que em português, em inglês, em qualquer outra língua. E isso soa para o universo. Latim tem o seu poder. E agradeço quem parou para me assistir. Realmente eu estava esperando gravar isso sozinho, mas eu agradeço a Geisa Leno Ferreira e o J. Carlos G. Ferreira por estarem aqui comigo nessa primeira live que eu faço, sem planejamento, mas eu acho que vai ajudar as pessoas que estão passando por esse problema de alienação parental, um problema de divórcio, que uma palavra que aquece o coração e ajuda a orientar. Então vamos lá. Cruxanti patris benedicti, cruxanti siti mihi lux, non draco siti mihi dux, vade retro satanás, nunquam suade mihi vana, sunti mala quae libas, ipsi venena bibas. Muito obrigado. Ô, Andréia, você chegou, mas eu já estava agradecendo o pessoal. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. E agora, gente, como é que eu desligo isso?